Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho o que é substâncias e falar sobre misturas. Bom, substância, então, ela é o conjunto de moléculas iguais, tá? Entre si. Por exemplo, se eu falar aqui do gás cloro, eu sei que além de ser uma substância, porque eu tenho elementos envolvidos, eu digo que ela é simples porque eu tenho elementos do mesmo tipo envolvidos, né? Então, substância é o conjunto de elementos. Esses elementos podem ser o mesmo ou diferentes, ok? E aí, quando são diferentes, eu chamo essa substância de substância composta. Por elas terem uma composição química definida, eu consigo representá-las através das fórmulas. Mistura já vai ser o conjunto de substâncias. Eu tenho, por exemplo, o ar atmosférico, onde eu tenho vários gases neste ar. Então, eu tenho uma mistura, ok? Na minha mistura, como eu tenho uma composição química variada, porque vai depender da mistura que eu fizer, eu não posso representar a minha mistura por fórmula. Eu posso dizer, por exemplo, a fórmula dos gases que compõem o meu ar atmosférico, mas eu não posso dizer a minha fórmula do ar. Eu digo o ar é composto de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. Mas eu digo que esse conjunto de gases formam o meu ar atmosférico. Sistema já vai ser uma porção definida por mim que eu queira observar. Por exemplo, se eu quero fazer uma experiência e eu vou usar um tubo de ensaio, o sistema é o tubo de ensaio. Se eu quiser fazer essa minha experiência em um copo em casa, misturando algumas substâncias, o meu sistema vai ser aquele copo. Então, o sistema é uma parte do universo que se deseja observar ou considerar. E ele pode ter uma ou mais fases. Galera, vamos entender fases com quantidade de coisas que eu vejo. Por exemplo, se eu quiser ver um suco de abacaxi, tá? Quando eu tenho um copo de suco de abacaxi, sem considerar o pedacinho de abacaxi, vamos considerar um suco coado, eu vejo um líquido amarelado, né? Então, eu vejo uma coisa só. Eu estou vendo o suco de abacaxi. Sendo assim, eu digo que ele tem uma única fase, porque eu só vejo uma coisa. Se eu colocar nesse meu suco de abacaxi pedaços de abacaxi, ou uma rodela de abacaxi para ficar, né, mais saboroso ou mais bonito, eu vejo então no meu copo duas coisas: o suco de abacaxi e a rodela de abacaxi. Mas suponhamos que eu queira colocar mais uma coisa ali, eu queira colocar gelo. Então eu vou ver no meu copo o suco, o gelo e a rodela de abacaxi. Eu vi três coisas, então esse meu sistema tem três fases. Mas eu não estou satisfeita, eu vou botar uma folhinha de hortelã. Então, eu vejo quatro coisas ali. Eu vejo o hortelã, a rodela de abacaxi, o suco de abacaxi e o gelo. Então, eu tenho ali um sistema com quatro fases, já que eu vejo quatro coisas, tá bom? E aí, eu consigo entender quantas fases o meu sistema tem. Aproveitando essa questão de sistemas, isso também vai me indicar a classificação do tipo de mistura que eu tenho. Vamos usar o mesmo exemplo do suco do abacaxi. Quando eu tenho lá um suco em que eu só vejo o suco coado, eu só tenho o líquido amarelado, eu só vejo uma coisa. Assim sendo, eu consigo dizer que a minha mistura é homogênea, ou seja, ela é monofásica, ela só tem uma fase. Eu vou pegar aqui como se fosse um sinônimo, tá? Toda a minha mistura homogênea
ela vai ser monofásica e, consequentemente, eu vou chamá-la de solução, porque eu só vou ver uma coisa. Então, quando eu falo do meu suco de abacaxi, eu posso dizer que é uma solução de abacaxi, ok? Agora, continuamos no exemplo do suco. Quando eu adicionei a minha rodela de abacaxi e eu passei a ver duas coisas, o abacaxi ele não se misturou no suco. Se eu for tomar o suco, o abacaxi fica separado do suco. Então, eu tenho duas fases. Eu vi duas coisas, eu tenho uma mistura heterogênea. Eles não se misturaram. A rodela do abacaxi não se misturou com o suco, por mais que estejam no mesmo sistema. Mas eles não se misturaram. Quando eu bebo o meu suco com canudo, eu só bebo o meu suco, eu não consigo beber o meu abacaxi. Então, eu tenho uma mistura heterogênea. E como eu vejo duas coisas, eu classifico uma mistura heterogênica bifásica, porque as heterogêneas eu consigo classificá-las também de acordo com a quantidade de fases que eu vejo. Se eu coloquei, além do meu abacaxi, o meu gelo, e eu estou vendo três coisas, eu também tenho uma mistura heterogênea e trifásica, porque eu vejo três coisas. Se eu continuo com o meu canudo bebendo o meu suco, eu vou continuar bebendo o suco. Se eu beber o suco todo, vai sobrar no meu copo o gelo e a rodela de abacaxi. Eu não bebi o gelo. Tá? Vamos considerar que eu tomei o suco antes do gelo derreter, eu não esperei o gelo derreter, ok? Aí, continuando no exemplo do suco do abacaxi, lembra que por último eu coloquei uma folhinha de hortelã? Então, eu tinha quatro coisas, eu tenho quatro fases, mistura heterogênea, porque novamente eles não vão se misturar, e aí eu tenho uma mistura polifásica, porque eu vejo quatro ou mais fases. Quanto mais coisa eu tiver dentro do meu sistema, mais fases eu tenho, mais coisas eu vejo. E eu classifico as minhas misturas heterogêneas de acordo com a quantidade de fases e, novamente, de coisas que eu visualizo. Ah, professora, o meu gelo derreteu, eu não vou mais ver o gelo. Então, eu não vou mais ser trifásica se eu não tiver a hortelã. Não vai ser mais polifásica se eu ainda tiver a hortelã. O gelo vai virar água, vai misturar, o suco vai ficar mais diluído, porque ele vai ficar mais aguado. Entrou mais água no meu suco, o suco vai ficar mais aguado, não é, galera? Então, a minha solução, ou seja, o meu suco, que é só a minha mistura homogênea, esquece o gelo, esquece o hortelã e esquece o abacaxi. A minha solução, que é o suco lá inicial sem nada, vai ficar mais aguado porque o meu gelo derreteu e aí ele virou água. Virando água, eu tenho mais água no meu suco, a minha solução ficou mais diluída ou menos concentrada. Então, eu entendo como concentração a quantidade de solutos e solventes na minha solução. No caso, se o meu suco vai estar mais aguado, mais ralo, ele está mais diluído. Se o meu suco está mais forte, mais concentrado, ele está, já acabei dizendo, né? Mais concentrado. A gente pensa assim também, fica mais fácil ver concentrado e diluído em suco de laranja, né? Quando você espreme apenas a laranja, ele fica mais concentrado, é o suco literalmente da fruta. Agora, se você mistura com água, porque tem gente que acha muito cítrico, muito forte, não gosta, ele fica mais ralo, mais clarinho, mais diluído, ok? Eu acabei falando aqui também em concentração de soluções, tá? E as concentrações de soluções estão relacionadas a soluções, a misturas homogêneas. Ok? Bom, sendo assim, além de classificar as misturas, eu tenho maneira de separar essas misturas.
Eu tenho maneira de separar. Então, vai depender o método de acordo com a mistura. Eu vou falar para vocês alguns métodos de misturas monofásicas ou de soluções. Então, quando eu tenho uma solução entre um sólido e um líquido, né, que se misturaram, eu separo esses sólido e líquido por destilação simples ou por evaporação. Por exemplo, a água do mar. A água do mar é uma mistura monofásica entre sólidos e líquidos. Eu tenho a água líquida e os sais da água sólidos. Porém, na mistura eu não vejo os sais. Como que nas salinas eles fazem para retirar o sal? Eles esperam a água evaporar. E aí aquele sal se cristaliza, depois eles refinam e botam para industrialização, né? Para poder consumo, adicionam iodo e por aí vai, tá? Outra maneira de separar é por destilação simples. Eu vou aquecer essa minha mistura e aí, obviamente, eu vou chegar no processo de evaporação. O meu líquido, ele vai... Quem atingir o ponto de ebulição primeiro vai se separar, no caso o líquido, e aí eu vou ficar com o líquido e o sólido separados. Se forem entre dois líquidos, eu faço uma destilação fracionada, que é semelhante à destilação simples. A diferença entre elas é que na simples eu tenho uma diferença de ponto de ebulição muito maior. Por exemplo, se eu for dissolver, separar a água do mar, a evaporação da água é 100 graus. A do sal é muito maior. A do sal chega a 1490 graus Celsius. Então, para o sal poder ebulir, né, entrar em ebulição, ele precisa atingir 1490 graus Celsius. Então, ele não vai atingir isso a temperatura ambiente. Então, não vamos conseguir... a gente separa porque a água vai entrar em ebulição, mas o sal não. Agora, na destilação fracionada, eu tenho dois líquidos que o ponto de ebulição é mais próximo. Por exemplo, a água e o álcool. A água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. O álcool entra a 78 graus Celsius. Então, o álcool ele vai evaporar primeiro, mas o ponto de ebulição é bem pertinho, de 78 para 100 é bem perto em consideração a 100 e 1490, né, gente? Então eu uso a destilação fracionada, mas eu tenho obstáculos ali no meu processo de condensação que eu vou conseguir separar os meus dois líquidos. Eu vou ter numa ponta água, na outra o álcool, e a mesma coisa o sal e a água, tá? Entre sólidos eu tenho fusão fracionada. O que eu vou fazer? Eu vou botar todo mundo para derreter. Aquele que tem o menor ponto de fusão vai derreter primeiro. E aí eu vou derretendo um a um, vou retirando aqueles metais de acordo com o seu ponto de fusão. Entre gases, liquefação fracionada, mesma coisa. Eu vou, quem tiver o menor ponto de liquefação, ele vai se liquefazer primeiro e aí ele vai se tornar líquido, né, gente? E aí ele vai separar dos outros gases. Então prestem atenção que em ambos os casos aqui, independente dela ser entre sólido e líquido, entre líquidos, sólidos ou entre gases, eu sempre tenho alteração de algum dos pontos aqui, ok? E vou ter presença de temperatura também para poder acelerar que essas substâncias atinjam esses pontos que eu quero para separar essas substâncias. E aí eu separo, então, o que eu teoricamente não conseguiria. Para separar a heterogênea é um pouco mais fácil, porque elas não se misturam, né? Eu consigo ver coisas diferentes, então, teoricamente, elas não se misturaram. Então, eu tenho, quando é entre sólido e líquido, eu tenho a sedimentação e a decantação. O que é sedimentação e decantação, pessoal? Eu vou deixar aquela mistura descansar
E aí eu vou ter sedimento quando eu tenho um depósito no fundo. Por exemplo, se eu pegar a água do mar e vier com areia no baldinho, se eu deixar o meu baldinho quietinho lá por um pouco tempo, eu vou ter areia no fundo e a água em cima. Isso é sedimentação. Agora, na decantação, eu vou fazer o quê? Eu vou só tirar a água com todo cuidado para deixar a areia, tá? Centrifugação, a gente tem um exemplo de exame de sangue, quando você faz um exame de sangue e quer separar as células do sangue do plasma, o tubo de ensaio, ele é o tubo de ensaio, né? Você coloca o tubo dentro de uma centrífuga, que é um aparelho que gira a alta velocidade, e nessa centrífuga ele vai separar o líquido do sólido. Então as células ficam no fundo do tubo e o plasma vai ficar em cima, bem amarelinho, bem separado. Outro exemplo de centrifugação, pessoal, de sólido e líquido é a roupa na máquina. Quando você centrifuga, você faz o quê? Espreme, você está tirando a água da roupa. É claro que você não consegue tirar toda, mas ela sai quase seca, não é? Tem roupa que sai quase seca. E a filtração, você também, através do filtro, você tira o sólido do líquido daquela mistura. Então, mistura heterogênea é um pouco mais fácil, né? Porque, como eu falei, teoricamente elas não se misturaram. Agora, quando eu tenho dois sólidos juntos, como eu faço para separá-los? Aí eu tenho, dependendo da natureza desses sólidos. Quando eu tenho um dos sólidos magnético, eu posso separar por atração magnética. Eu venho com um ímã, passo em cima daqueles meus sólidos e vou retirar o que é magnético. O que não for magnético vai ficar na mistura. Se for, por exemplo, uma coisa maior, tipo feijão, eu passo por catação, como eu tenho aí na imagem, uma senhora, eu suponho que seja uma senhora, catando, né? Feijão bom do que não é, se tiver alguma pedrinha, ninguém quer comer pedra, né, pessoal? Então, é uma coisa manual em que você cata mesmo e vai tirando um do outro. Ventilação, eu vou ter o uso de corrente de ar. Por exemplo, se eu pegar um punhado de amendoim com casca na minha mão e assoprar bem forte, aquela casquinha que estiver soltando vai sair. Claro que tem que comer esse amendoim sou eu, né? Eu não vou dar o meu amendoim cheio, ainda mais agora em época de Covid, né? Pelo amor de Deus, cheio de micro-organismos para ninguém comer, pelo amor de Deus, pessoal. Mas é um método de separação, tá? Na levigação, que é a outra imagem que nós temos aí, abaixo da catação, eu tenho diferenças de densidade. Então, na mineração, eles fazem muito. É como se fosse uma peneiração, só que eles têm a ajuda da água. Então, a água passa a corrente de água e leva o mais levinho, o mais pesado fica na peneira, que é o que eles vão aproveitar, principalmente se eles estiverem procurando minerais preciosos, né? E os maiores vão ser mais pesados, vão ficar na peneira. Bom, flotação é essa outra imagem que eu tenho aí, aonde eu vou formar flocos e eu vou separar, os flocos vão ficar em cima e a areia que não tem os flocos ficam embaixo, tá? O outro sólido, ele vai ficar embaixo. A peneiração, o próprio nome já diz, né, pessoal? Quando eu falo de peneiração, eu tenho uma peneira, então eu vou tirar, por exemplo, diferenças de grãos, areia, grãos maiores, grãos menores, eu vou passar a minha peneira e aí os grãos menores caem pela peneira, os grãos maiores, eles vão ficar, tá? Então, eu tenho tanto a flotação quanto a levigação, eu vou ter a diferença de densidades, tá? Então, eu vou depender da água aí. Prestem atenção que já não tenho mais só os dois sólidos, eu tenho a água também ajudando. E a dissolução fracionada, pessoal, é quando eu tenho um desses sólidos que seja solúvel, por exemplo, em água. Deixa eu pegar aqui o exemplo de areia e sal. A areia, ela não se dilui na água, mas o sal dilui. Então, eu boto uma água nessa mistura
E aí eu separo os dois sólidos. Eu tiro a areia através do meu processo de sedimentação e de decantação. E depois eu vou resolver o problema do sal. Que aí eu faço como? Através da evaporação. Eu consigo separar o sal da água. É um processo um pouquinho mais longo? É, porque na verdade eu vou envolver mais de um método, mas eu consigo separar esses meus dois sólidos, ok? Que na verdade é o que interessa aqui. Aí eu tenho então a peneiração, que a gente consegue ver aqui no cantinho. Eu tenho uma atração magnética, onde a pessoa vem com um ímã para tirar o que está de magnético na mistura. E aqui eu tenho a pessoa assoprando, suponho eu que sejam amendoins também. Tá? É claro, gente, que a gente não vai, de novo, assoprar e oferecer para os outros, né? Acabou essa época disso. Agora a gente tem que ter o máximo de cuidado por causa da época que a gente está, né? Bom, quando eu tenho, então, misturas heterogêneas entre líquidos, ou seja, líquido com líquido, eu vou usar um funil de decantação, que é esse desenho aí. O funil de decantação, ele vai fazer o quê? O mais denso, ele vai ficar embaixo, o menos denso fica em cima. Então, no caso aí da imagem, suponhamos que sejam água e óleo. A água é mais leve, fica embaixo. O óleo é mais... a água é mais leve. A água é mais densa, fica embaixo. O óleo é menos denso, fica em cima. Ele fica ali no funil, abre a torneirinha, deixa a água passar. Acabou de passar água, ele fecha e aí ele separa o denso, o mais denso do menos denso. Também tem diferença de densidade aqui. E aí eu consigo separar os dois líquidos. É claro, gente, que pode ser que fiquem umas gotinhas, né? A gente não tá falando aqui em 100% de separação, mas dá para separar, ok? E aí a gente entende que eu tenho os métodos de acordo com as minhas substâncias. E eu espero que vocês tenham entendido. Tenham uma ótima semana. Assistam o próximo vídeo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um beijão, pessoal.